Hoje começa uma nova série aqui no canal. Uma série onde eu vou jogar e avaliar a maior quantidade possível de um gênero de jogo que me interessa cada vez mais. Os roguelikes. Ou melhor, os roguelites. Se você não sabe o que é roguelike ou roguelite, ou a diferença entre eles, por favor assiste o meu vídeo anterior aqui nessa playlist. Link na descrição. E esse novo formato de vídeos tem um nome bem direto. Seria esse o melhor roguelite de todos? Em cada vídeo dessa série eu vou jogar um roguelite diferente e comparar com os outros que eu já joguei nos vídeos de antes. Então, o texto que vocês viram na imagem de capa desse vídeo não é para ser um clickbait descarado. Ele é o nome dessa série. Para esse primeiro episódio eu trouxe um roguelite aclamado por muita gente, incluindo eu, Hades. Então, sem mais enrolação, vamos começar a análise. Então, o que é isso? Primeiramente, o que é Hades? Nesse jogo você joga com Zagreus, filho do Hades, do Hades, o deus dos mortos da mitologia grega. Ele tá de saco cheio de viver ali no submundo, aquele lugar cheio de espíritos dos mortos e um pai que negligencia ele, e decidiu fugir de casa. O Hades vê isso como uma afronta à autoridade dele e manda todas as forças que ele comanda para impedirem o Zagreus. Os deuses do Olimpo, vendo aquilo tudo e amantes de uma boa treta, decidem enviar os seus poderes para fortalecer o filho do deus dos mortos e dar a ele uma chance de bater de frente com o próprio pai. Ou seja, a história é basicamente um episódio de casos de família com os deuses gregos. A avaliação que eu vou fazer nessa série de vídeos é um tanto fora do comum. Para explicar por que um jogo seria ou não o melhor roguelite de todos, é preciso considerar quais são os fatores que fazem os roguelites brilharem. Por isso, eu decidi que vou verificar 5 itens para avaliar os jogos aqui. O primeiro é a jogabilidade. Hades é um hack and slash, onde você sai atacando vários inimigos e chefes que são divididos em salas. Entra na sala, tenta sobreviver às batalhas que tem lá. Se conseguir, escolhe uma porta para a próxima sala, sendo que cada porta oferece uma recompensa diferente. As mais importantes são bênçãos dos deuses, e tudo é muito temático. Por exemplo, o Zeus traz poderes de raio, o Poseidon de água, a Afrodite traz o poder do amor, que deixa os inimigos apaixonados e com isso os golpes deles ficam mais fracos. E o mais chans de todos, o Dionísio, deus das festas e do vinho. Ele deixa os inimigos chapados e com isso eles não conseguem andar direito e ficam cambaleando. Fazer build nesse jogo é uma coisa muito legal, ver as sinergias entre as combinações dos deuses. Inclusive tem bênçãos que juntam os poderes de dois deuses, são as bênçãos combinadas. Elas são poderosas e os nomes são geniais, geralmente muito temáticos como quase tudo nesse jogo. Olha essa build de raios, que coisa massa. Cada vez que eu uso um ataque, saem raios dos Zeus que se espalham por vários outros inimigos, então quando eu ataco um, eu ataco vários. E se eu uso Shoryuken, aí os inimigos levam rajada de água do Poseidon, que empurra, e a benção combinada deles faz com que essa água atraia mais raios. Isso é só um exemplo. Com as possibilidades de ter bênçãos lendárias, combinadas entre dois deuses, as atualizações do martelo que modificam a tua arma, tem muita possibilidade de sair destruindo tudo e se sentir foda fazendo isso. As salas são randomizadas, embora elas se agrupem em 4 biomas específicos, cada um representando um local do submundo mitológico grego. Essas câmaras podem ter várias surpresas, como desafios extras arriscados, mas com mais recompensas, NPCs que podem te ajudar, lojas e até mesmo subchefes. Uma das ocorrências mais raras e mais sensacionais, na minha opinião, é a provação dos deuses. Como eles estão sempre discutindo entre si, nessas salas aparecem 2 bênçãos, uma de cada deus. Mas depois que você escolhe uma delas, o deus não escolhido fica com ciúmes e usa os poderes dele para fortalecer os inimigos durante aquela batalha. Os diálogos antes e depois dessas briguinhas são fantásticos. Fantástico também é esse gameplay. Hades é um jogo frenético que te deixa o tempo todo ligado, e como a chance de se curar é muito rara, cada inimigo se torna uma ameaça e cada ponto de vida que eles arrancam de ti parece bem doloroso. Não só pelo efeito visual, como pela falta que essa vida vai fazer. O jogo é desafiador demais. Eu acho que isso é a única coisa da experiência inteira que pode ser vista como negativa, e olhe lá, mas persevera que você consegue, ainda mais com esse próximo fator. O segundo item da nossa análise é a progressão. Nos roguelites, quando você chega no fim de uma tentativa, ou morre pelo caminho, o meta-progresso que acontece entre elas te deixa mais forte e abre possibilidades. Aqui, entre uma fuga e outra, você vai parar na Casa de Hades. Lá você pode encontrar e conversar com vários personagens, inclusive o seu próprio pai, conseguir novas quests para quando você for tentar de novo, comprar coisas e, o mais importante,
fazer carinho no doguinho. Um dos recursos que você adquire no jogo é a escuridão, que permite destrancar habilidades que melhoram as suas chances. Outro recurso são as chaves, que abrem novas armas. Se você derrotar os chefes, vai conseguir recursos raros que te permitem ter outras versões das armas, por exemplo. Então só de passar pelas salas você já recebe a possibilidade de ter mais poder nas próximas idas. Quanto mais longe você for, mais coisas você ganha. E se você for bem, vai ganhar mais ainda. Mas ficar forte ou expandir as possibilidades do seu jogo não são a única maneira de progredir. O jeito que as side quests são tratadas no jogo é um tanto básico. Uma lista de coisas para fazer, como usar todas as armas, pegar todas as bênçãos, falar com todo mundo, aquele formato listinha de afazeres mesmo. Mas além delas explorarem praticamente todos os aspectos do jogo, o que faz com que todas as suas ações possam te trazer algum retorno, a razão por trás delas é muito criativa. Elas são uma lista de profecias feitas pelas Moiras, sabe, as tecelãs da tapeçaria do destino que desenharam toda a história do mundo, incluindo o futuro. Como aquelas profecias vão de fato acontecer um dia, você pode se adiantar e fazer elas se realizarem mais cedo e ganhar recompensas de todo tipo por isso. E se estiver tendo dificuldade, tem o modo Deus. Com ele ativado, a sua resistência aumenta cada vez que você morre, então se você continuar tentando, vai precisar apanhar mais e mais antes de cair e vai conseguir chegar mais longe. Isso fica nas opções do jogo e pode ser ligado ou desligado sempre que você quiser. O nosso próximo quesito é a rejogabilidade. Como eu expliquei no meu vídeo anterior, todo roguelite que se preza tem um ciclo de idas e vindas e ele deve ser engajante para te manter voltando para jogar sempre mais. Esse jogo faz isso de forma magistral. Se você morrer, volta pro começo, lá pra casa de Hades e perde todas as bênçãos dos deuses e o seu dinheiro. Na próxima vez que você jogar, vão vir outras bênçãos, o que permite fazer uma build inteiramente nova. Além disso, como eu falei antes, você pode destrancar várias armas, cada uma com 4 versões. Elas incluem um arco e flecha, manoplas para dar porrada e até um canhão. Hades só tem um personagem jogável, mas a arma escolhida muda completamente a jogabilidade. É como se cada arma fosse um outro personagem ou uma classe diferente. Isso combinado com um equipamento, ou melhor, uma lembrancinha doada por algum amigo, e as habilidades customizáveis que você destranca com a escuridão, trazem a sensação de que cada tentativa seja jogada com um personagem base diferente. O jeito que você ganha essas lembrancinhas eu vou explicar logo mais, mas voltando ao assunto, se você chegar até o final, o jogo te convida a continuar tentando várias vezes, só que com uma dificuldade maior. O jeito que essa dificuldade foi implementada é um dos grandes chans desse jogo. Eu sou doido por jogos que permitem personalizar o desafio. Em Hades, eles te oferecem nada menos que umas 16 opções para customizar a sua partida. Quer aumentar o dano que os inimigos causam? Você pode. Quer subir a velocidade deles? Bora! Talvez você não goste de inimigos dando bastante dano ou sendo rápidos, mas quer incrementar o desafio de outras formas? Você pode, por exemplo, aumentar o perigo das armadilhas, fazer as lojas ficarem mais caras, dar poderes especiais para os subchefes, avacalhar com as bênçãos que chegam até você e inclusive modificar o que os chefes são capazes de fazer. É genial! Esse sistema, que o jogo chama de calor, te dá recompensas novas a cada vez que você termina uma fuga. Se você adicionou uma dificuldade, ou seja, um ponto de calor, ganhou mais recompensas raras. Aí você tenta terminar com 2 de calor e ganha mais prêmios. Depois aumenta para 3, para 4, isso para cada arma. De 1 em 1, qual é o maior calor que você consegue alcançar? Quanto de desafio você supera com a sua arma favorita? Isso tudo é inteiramente opcional, mas ficar destrancando mais coisa e ainda fazer com que o jogo não fique na mesmice é demais. Porém, Hades tem um outro incentivo muito bom para você jogar várias vezes: a história. A trama principal do jogo avança quando você consegue completar a jornada, ou seja, derrotar o último chefe. Cada vez que você faz isso, o enredo anda um pouquinho. Porém, tem um monte de sidequests, histórias paralelas que acontecem o tempo todo. Os NPCs que você encontra pelo caminho, ao interagir com eles, você avança várias outras histórias. Quando você fala com outros personagens na casa de Hades, tem mais coisas que avançam e por aí vai. Você não precisa ir até o fim da jornada para fazer a trama seguir. As histórias avançam mesmo se você morrer. É só ir falando com todo mundo e fazendo as coisas acontecerem. E a história é contada de um jeito que... por hoje eu já falei bastante. Depois a gente continua esse assunto. Viu? Dessa forma, instigante o suficiente para você jogar só mais uma vezinha e ver o que vai acontecer.
Os 3 primeiros itens que eu avaliei são puramente focados no gameplay, mas tem outros elementos que tornariam o jogo o melhor roguelite de todos. Elementos como o visual, a parte sonora, a dublagem, a história. Normalmente essas coisas são avaliadas de forma separada nos reviews por aí, mas como elas são algo almejado em todo o jogo, ao contrário dos itens que eu mencionei antes, que são pontos de destaque pro gênero roguelite, então nessa série de vídeos eu vou agrupar tudo isso num quesito só, e eu vou chamar ele de identidade. Então, a identidade de Hades é marcante demais, o visual é fora de série, principalmente nas artes dos personagens, mas os cenários também são bem detalhados. É interessante ver a interpretação que esses desenvolvedores tiveram para vários seres conhecidos da mitologia, os locais e as criaturas retratados lá. Todos os milhares de diálogos do jogo são falados e a dublagem é de primeira. O senso de humor é excelente e o jogo dosa bem os momentos sérios com as piadas e besteiragens. A história é bastante elaborada, com diversos pontos já manjados da mitologia grega, tendo algumas liberdades e interpretações alternativas. E eu gostava de ir descobrindo que personagens conhecidos por mim acabavam aparecendo no jogo. O Minotauro do labirinto? Tá lá. Sísifo, o cara que tem que empurrar o rochedo pra cima pra todo sempre? Tá lá. O rochedo em si? Tá lá também. E assim por diante. Mas é claro que pra mim, o verdadeiro ponto de destaque vai pra trilha sonora. Ela mistura melodias exóticas que lembram até a Grécia com metal. O compositor Darren Korb usa instrumentos que eu nunca tinha ouvido falar antes, que geram um som bem característico, saca só. Mas nas batalhas mais intensas, o negócio vira um rock pesado que mescla muito bem com a melodia já existente. E o último item é o que esse jogo tem de mais? Quais são os extras, as coisas que destacam ele dos outros, que se somam com a jogabilidade e complementam o conjunto da obra? Eu vou chamar isso de fator gourmet. O fator gourmet de Hades é altíssimo. Por exemplo, o jogo tem um minigame de pesca, simplesinho, mas é muito massa ficar de olho nos lugares onde dá pra pescar e ganhar recompensas por isso. É algo que o jogo não precisava ter, mas tem. Isso define bem o que eu avalio aqui nesse quinto item. Coisas que o jogo não precisava ter, mas tem. Outros recursos que você pode conseguir explorando ou pescando são joias e diamantes, e com eles você compra cosméticos para a casa de Hades, entre outras coisas. Decorações para praticamente todos os pavilhões que você vê lá dentro, as paredes e tudo mais. Então, se você quiser brincar de casinha, vamos dizer assim, você pode. Outra coisa que esse jogo tem é um sistema de relacionamento. Você pode dar presente para praticamente todo mundo que encontra. Isso faz com que eles se aproximem de ti, deem a tal lembrancinha que eu mencionei antes, que afeta a jogabilidade, e avança histórias paralelas para cada personagem. Com alguns tem até a possibilidade de romance, e com várias dessas lembranças equipáveis você pode chamar a atenção de certos deuses, definindo quais deles vão cruzar o seu caminho e garantindo certos poderes para sua build. Muitos elementos das tentativas são aleatórios, mas com isso você tem um certo nível de influência sobre eles. Porém, um dos maiores fatores gourmet de Hades é a história do jogo. Vários roguelites não dão atenção para esse tipo de coisa, tem no máximo um pano de fundo e tal, mas Hades tem uma história que progride, que evolui com o tempo e faz com que as suas ações pareçam ter uma influência grande sobre tudo o que acontece. Talvez pelo jogo ser considerado também um RPG, mas isso é raro em roguelites, e eles incorporaram o sistema de rejogabilidade na história. O ciclo de morrer e voltar várias vezes é algo que faz sentido ali e permite que a trama ande de uma maneira acreditável e convidativa. Mas o melhor é que essa história é totalmente opcional, então se você preferir não dar bola pra isso e quiser partir logo pra ação, você pode. Hades não tem aquelas introduções enormes e demoradas. Quando você começa um jogo novo, tem literalmente uma fala antes de você já tá no controle do personagem. Mas esse diálogo rápido e único pode ser suficiente para você querer saber mais, e se você se interessar em descobrir o que vai se desenrolar naquele mundo, é só continuar jogando. O jogo atende tanto quem quer uma história elaborada e cheia de nuances, quanto quem prefere ignorar isso tudo, passar reto e focar só na jogabilidade. O melhor dos dois mundos. Outro aspecto que chama sempre a atenção é que o jogo parece detectar e reagir a tudo que você faz. Chegou até o final com uma arma específica, tem diálogo só pra isso. Viu um certo deus enquanto você já tinha a bênção de outro deus, tem diálogo só pra isso. Encontrou um personagem usando a lembrancinha que ele deu, usando a arma de um personagem contra ele mesmo, usou o poder de um deus enquanto ele te castigava por não ter sido escolhido na aprovação dos deuses, tem diálogo pra tudo
isso e trocentas outras ações que você faz ou deixa de fazer. Sempre que você volta pra casa de Hades, o Hypnos, encarnação do sono, tá lá pra te recepcionar. E ele tem fala pra todas as formas possíveis de morrer. Pra cada inimigo, chefe, armadilha ou coisa idiota que pode ter causado a sua derrota, ele tá lá com frases específicas pra isso e mais. Essas coisas dão a impressão de que tudo ali tá vivo, tá acontecendo de verdade, e Hades não para de te surpreender, mesmo quando você acha que já viu todas as surpresas. Esses desenvolvedores pensam em tanta coisa. Eu adoro os vários detalhes, sabe? Cada personagem tem um subtítulo na caixa de diálogo, então eles não precisam se apresentar pra ti. Você só lendo aquilo ali já tem uma noção de quem eles são e qual é a importância deles naquele universo, caso você não conheça a mitologia grega. A grande maioria das coisas não é ensinada via tutoriais intrusivos, e sim diálogos dos personagens dentro do jogo, ou frases curtas do Zagreu mesmo. Elas não são só ilustrativas não, elas dizem alguns conceitos do jogo que são importantes para você saber. O fato de que você pode salvar o jogo e sair a hora que você quiser. Uma tentativa inteira dura menos de uma hora, eu diria que 45 minutos em média. Mas se você quiser, você pode jogar só um bioma, ou só algumas salas, ou só uma sala. Você pode parar no meio em qualquer momento e sair, que quando você continuar o jogo, você vai estar no mesmo lugar que você parou antes. E principalmente o senso de descoberta de Hades, que é uma coisa estimulante demais. Você sempre tá vendo algo interessante, sempre tá vendo alguma coisa nova. O jogo não te deixa muito tempo sem conhecer coisas novas e interessantes. E agora, o veredito. Inicialmente eu pensei em classificar os roguelites avaliados nessa série em uma lista, mas ao invés disso, uma tier list vai ser melhor para interpretar tudo. Aqui em cima fica o melhor roguelite de todos. Nessa categoria cabe só um jogo e o objetivo dos outros é derrubar esse cara dali e assumir o posto de melhor roguelite. Em seguida tem a categoria absolutamente sensacional, para os melhores jogos do gênero, aqueles que todo mundo devia jogar, independente de se você é aficionado por roguelite. Depois tem a tier pensa num jogo baita, para os jogos que são bons, recomendáveis, mas não necessariamente capazes de converter pessoas para o mundo dos roguelites. Aí tem a seção até que é jogável, para os títulos que são razoáveis. Para quem adora roguelite e quiser uma experiência nova, esses itens estão aí, mas eu dificilmente indicaria para quem já não é fã do gênero. E por último, a categoria dos jogos que são ruins. Quem tá nessa categoria pode até ser roguelike, mas na minha opinião, tá mais pra rogue dislike. Créditos ao Deaders RDM por essa piada. Sobre Hades, se fosse para resumir a experiência desse jogo em uma palavra, ela seria satisfação. Hades é primoroso em todos os aspectos, e como eu falei antes, o único elemento que eu vejo que pode afastar as pessoas é a dificuldade, que ainda assim é contornável, ainda mais com o modo Deus. Hades não é só um jogo, ele é o padrão que foi definido para todos os outros roguelites tentarem se igualar ou superar, pelo menos aqui. E como ele é o primeiro jogo que a gente tá vendo nessa série, ele vai automaticamente ocupar o posto de melhor roguelite. Por enquanto. E esse por enquanto é a questão que a gente tenta resolver agora. Será que algum jogo vai ser capaz de derrubar Hades algum dia? E quando isso vai acontecer? É o que a gente vai descobrir conforme essa série avança. Então, se você quiser saber a resposta, não deixa de conferir os próximos episódios da série Seria esse o melhor roguelite de todos? Eu tô só começando. Ainda tenho muito roguelite pra jogar por aqui, mas enquanto os próximos episódios não chegam, obrigado demais por assistir essa estreia. Agora se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos dessa série. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.